Em uma noite de outono em 2008, o silêncio de um condomínio de luxo na zona norte de São Paulo foi brutalmente rompido. Sirenes distantes anunciavam a chegada iminente de uma tragédia, mas ninguém poderia prever a dimensão do horror que se desenrolaria. O imponente edifício, antes um símbolo de segurança e conforto, tornava-se o palco de um pesadelo nacional, onde uma noite comum se transformaria para sempre em sinônimo de desespero e incredulidade. Era o dia 29 de março, e a pequena Isabela Nardoni, de apenas 5 anos, seria encontrada sem vida no jardim do condomínio, vítima de uma queda do 6º andar. O caso, que rapidamente ganharia as manchetes, chocaria o Brasil e revelaria as complexidades e as sombras por trás das aparências. A comoção era imensa e a pergunta ecoava em cada lar. Como uma criança pôde cair de uma altura tão grande em seu próprio apartamento? A família Nardoni era o centro dessa dolorosa história. Alexandre Nardoni, o pai de Isabela, e Ana Carolina Jatobá, sua madrasta, eram as últimas pessoas a estarem com a menina. A mãe biológica de Isabela, Ana Carolina Oliveira, vivia a angústia de uma perda inexplicável, enquanto a nação observava, incrédula. A imagem da pequena Isabela, com seu sorriso inocente, contrastava dolorosamente com a brutalidade de seu fim. O cenário do crime era um apartamento no 6º andar, um ambiente que deveria ser de proteção, mas que se transformou em um local de mistério e desconfiança. Isabela foi encontrada no gramado, abaixo da janela de um dos quartos. As primeiras horas após a descoberta foram de caos e desespero. O corpo da menina, inerte, era um testemunho mudo de uma violência incompreensível. As investigações começaram de imediato e as primeiras suspeitas logo surgiram. Alexandre e Ana Carolina relataram que haviam chegado ao apartamento após um jantar e que Isabela dormia no carro. Segundo eles, Alexandre subiu com as 2 crianças, deixando Ana Carolina no carro com o filho mais novo do casal, Pietro. Ao retornar, ele teria encontrado a janela do quarto aberta e Isabela já não estava lá. A versão inicial de um possível assalto, com um suposto invasor arremessando a criança pela janela, foi rapidamente desconsiderada pelas autoridades. As incoerências nos depoimentos e a ausência de sinais de arrombamento ou luta no apartamento levantaram as primeiras bandeiras vermelhas. A polícia, com sua experiência em cenários de crime, começou a focar seus olhares nos próprios pais. A hipótese de um assalto, que parecia ser a única explicação para a tragédia à primeira vista, desmoronava sob o peso das evidências preliminares. A frieza e a falta de emoção de Alexandre e Ana Carolina nos primeiros contatos com a polícia também contribuíram para aumentar as suspeitas. A comunidade e a mídia acompanhavam cada passo, perplexos com a possibilidade de que os responsáveis pela guarda e proteção de Isabela pudessem ser os autores de sua morte. A perplexidade pública crescia a cada nova informação. Como poderia um pai ou uma madrasta ser capaz de tal barbárie? A sociedade, acostumada a ver a família como um porto seguro, confrontava-se com a ideia de que o perigo poderia vir de dentro, do seio familiar. O caso Isabela Nardoni deixava de ser apenas uma notícia trágica para se tornar um espelho das contradições humanas, um ponto de tensão que abalaria as estruturas da confiança e da justiça no país. O Brasil prendia a respiração, aguardando as próximas revelações, que prometiam ser ainda mais sombrias. A perícia no apartamento, cenário da tragédia, começou a desvendar os primeiros vestígios de uma verdade muito mais complexa do que se imaginava. Cada canto, cada objeto era examinado com minúcia forense, na esperança de encontrar uma pista que conectasse os pontos soltos dessa narrativa macabra. Os peritos trabalhavam incansavelmente, buscando marcas de arrombamento que pudessem sustentar a tese inicial de assalto, mas nada era encontrado. O apartamento parecia intocado.
à exceção da janela do quarto de Isabela, que se apresentava de forma suspeita. Enquanto isso, os depoimentos de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá se tornavam cada vez mais contraditórios. As versões apresentadas por cada um divergiam em detalhes cruciais, e a inconsistência de suas falas levantava uma série de questionamentos. Alexandre alegava ter deixado Isabela dormindo no carro antes de subir com os outros filhos, mas Ana Carolina o contradizia em pontos específicos da cronologia dos fatos. Essas falhas na narrativa eram como fissuras em uma parede, revelando a fragilidade da história que tentavam construir. A polícia, experiente em desvendar tramas, percebia que havia algo oculto, uma verdade que se esforçavam para camuflar. O foco da investigação se voltou para os pequenos indícios, os detalhes que, muitas vezes, são ignorados em um primeiro momento, mas que guardam a chave para a elucidação de um crime. Foi assim que a equipe de perícia encontrou a fralda e o pijama de Isabela. Ambos estavam na máquina de lavar, em um estado que sugeria uma tentativa de limpeza. Mas o que mais chamou a atenção foi a presença de manchas de sangue, não apenas na roupa, mas também em um lençol que estava no cesto. A descoberta era perturbadora e apontava para uma violência ocorrida dentro do apartamento antes da queda. A investigação se aprofundou e o carro da família também foi periciado. No interior do veículo, mais vestígios foram encontrados, incluindo manchas de sangue e fragmentos de vidro. Esses achados eram cruciais, pois corroboravam a tese de que a violência contra Isabela não se limitou ao momento de sua queda, mas que a precedeu, talvez, ainda dentro do carro ou no apartamento. O cerco se fechava em torno de Alexandre e Ana Carolina, e a hipótese do assalto se desfazia por completo diante da avalanche de evidências. A mídia, por sua vez, desempenhava um papel fundamental nesse drama. Com a cobertura intensa e ininterrupta, cada nova descoberta era amplificada, gerando discussões acaloradas em lares e locais de trabalho por todo o Brasil. Os jornais estampavam manchetes chocantes e os telejornais dedicavam horas à análise do caso. A pressão pública sobre as autoridades era imensa e a comoção nacional se transformou em um clamor por justiça. A sociedade se dividia. De um lado, aqueles que ainda se recusavam a acreditar na culpa dos pais, agarrando-se à esperança de um erro judicial. Do outro, a maioria esmagadora, convencida de que a verdade estava sendo revelada, por mais dolorosa que fosse. A tensão crescia a cada dia. A imagem de Isabela, com seu sorriso meigo, contrastava com a crueldade dos fatos que emergiam. A incredulidade se misturava à revolta e a certeza da culpa dos Nardoni e Jatobá se solidificava no imaginário popular. O país assistia, perplexo e indignado, ao desdobramento de uma história que parecia saída de um pesadelo. As provas se acumulavam e a narrativa de um crime brutal, cometido por aqueles que deveriam proteger a criança, ganhava contornos cada vez mais nítidos. O mistério começava a se dissipar, dando lugar a uma verdade sombria e chocante. A pergunta não era mais quem, mas sim por quê. A intensificação da investigação era palpável. Cada membro da equipe policial e pericial sentia a urgência de encontrar aquele detalhe que, como um elo perdido, conectaria todas as evidências e desvendaria o enigma. A pressão da mídia e da opinião pública era um fardo pesado, mas também um catalisador para a busca incessante pela verdade. Os investigadores vasculhavam cada centímetro do apartamento, cada objeto, cada superfície, procurando por algo que pudesse ter passado despercebido. Era um trabalho minucioso, quase artesanal, que exigia paciência e um olhar treinado para o invisível. Foi nesse cenário de busca exaustiva que surgiu a descoberta crucial. Um fio de cabelo de Isabela,
delicadamente preso na rede de proteção da janela do apartamento. A princípio, poderia parecer um detalhe insignificante, um mero acidente. No entanto, para os peritos, aquele fio era como um farol na escuridão. Sua presença ali contradizia de forma irrefutável a versão inicial de um assalto, ou mesmo de um acidente fortuito. Se Isabela tivesse simplesmente caído, ou sido jogada sem contato prévio com a janela, como seu cabelo teria ficado preso na rede. A resposta apontava para uma interação direta, um momento de luta ou manipulação antes da queda fatal. A importância desse achado era imensa. Ele não só desconstruía as narrativas dos acusados, mas também fornecia uma nova perspectiva sobre os últimos momentos da menina. A análise forense aprofundada foi imediatamente acionada. Os peritos examinaram o fio de cabelo sob microscópios potentes, buscando qualquer pista que pudesse revelar a dinâmica dos eventos. A estrutura do cabelo, a forma como estava preso, a presença de possíveis microlesões. Tudo era investigado para determinar a origem exata do fio e a natureza da lesão que o teria deixado ali. O objetivo era claro: provar que Isabela não apenas caiu, mas foi forçada através daquela abertura. Com essa nova evidência, a equipe de investigação se dedicou à reconstituição dos fatos. Engenheiros, peritos criminais e policiais uniram forças para simular o que teria acontecido, considerando o fio de cabelo como um ponto de partida. Bonecos com as dimensões de Isabela foram utilizados, e diversas hipóteses foram testadas, procurando recriar um cenário que explicasse a presença do cabelo na rede. A cada tentativa, a versão dos pais se tornava mais insustentável. A reconstituição indicava que era improvável que uma criança da idade de Isabela tivesse escalado a janela sozinha e, ao cair, deixado um fio de cabelo daquela forma. A dinâmica sugeria a intervenção de um adulto. Enquanto as provas se acumulavam contra eles, a defesa de Alexandre e Ana Carolina enfrentava um conflito interno. Como contestar uma evidência tão material e irrefutável? As estratégias se voltaram para a desqualificação da perícia, tentando semear a dúvida sobre a metodologia de coleta ou a interpretação dos resultados. Argumentos sobre a fragilidade das redes de proteção, a possibilidade de contaminação da cena do crime ou a falibilidade humana na análise forense eram cogitados. Contudo, o fio de cabelo era um testemunho mudo e poderoso, cuja voz ecoava nos corredores da justiça. Aquele pequeno e aparentemente insignificante fio de cabelo se tornou o ponto de virada, a peça-chave que mudou completamente o rumo das investigações. Ele não era apenas uma prova, mas uma narrativa em si, contando uma história de violência e desespero. A partir daquele momento, a polícia não estava mais apenas coletando indícios, estava construindo um enredo coeso e devastador, onde cada peça se encaixava para revelar um crime premeditado e cruel. A hipótese de um assalto foi definitivamente descartada, e o foco se solidificou nos dois adultos que estavam no apartamento com Isabela. O fio de cabelo não era um detalhe ignorado. Era o grito silencioso de uma criança que finalmente encontrava sua voz através da ciência forense. Com a descoberta do fio de cabelo, a teoria da acusação solidificou-se rapidamente, ganhando contornos brutais. As autoridades passaram a trabalhar com a tese de que Isabela Nardoni não apenas caiu do 6º andar, mas que havia sido violentamente agredida antes de ser arremessada. Essa nova perspectiva transformou a investigação de um caso de queda acidental para um provável homicídio com requintes de crueldade. A análise mais aprofundada das lesões encontradas no corpo da pequena Isabela corroborava essa terrível conclusão. Além das fraturas e traumatismos compatíveis com a queda de uma altura considerável, os peritos identificaram outras marcas que não podiam ser explicadas apenas pelo impacto. Havia escoriações, hematomas e sinais de asfixia que apontavam para uma agressão física anterior à projeção.
O laudo necroscópico, detalhado e técnico, descrevia indícios de luta, e as marcas no pescoço da criança eram particularmente perturbadoras, sugerindo uma tentativa de estrangulamento ou compressão que antecedeu a queda. Essas evidências eram cruciais, pois desmentiam qualquer versão de que Isabela teria sido vítima de um acidente ou de um assalto. A partir desse ponto, o foco da investigação se voltou para a motivação por trás de tamanha brutalidade. As especulações, antes sussurradas, agora ganhavam força. Ciúmes, discussões familiares e o papel da madrasta, Ana Carolina Jatobá, no relacionamento com Isabela. Relatos de vizinhos e familiares começaram a emergir, pintando um quadro de tensões crescentes entre Ana Carolina e a mãe biológica de Isabela, Ana Carolina Oliveira, e também revelando um comportamento por vezes agressivo da madrasta para com a criança. Testemunhas mencionaram discussões acaloradas que precederam a tragédia, com gritos e choros vindo do apartamento dos Nardoni. Embora a defesa tentasse desqualificar esses depoimentos como meras fofocas ou inimizades, a polícia os encarava como peças importantes para entender o ambiente familiar. A defesa dos acusados, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, enfrentava um desafio hercúleo. Com as provas periciais se acumulando e os depoimentos se tornando cada vez mais incriminatórios, a estratégia passou a ser a de desqualificar cada evidência. Tentaram argumentar que as lesões de Isabela poderiam ter sido causadas por um atendimento de emergência mal feito ou pela própria queda, e que os depoimentos das testemunhas eram imprecisos e movidos por má-fé. A narrativa de um assalto, antes central, foi substituída por tentativas de semear a dúvida sobre a cadeia de custódia das provas e a imparcialidade dos peritos. A batalha legal começava a se desenhar, prometendo ser longa e exaustiva. A audiência pública do caso, que se seguiu à fase de investigação, revelou detalhes chocantes e intensificou a tensão. A cada nova prova apresentada pela acusação, um calafrio percorria a sala. O promotor, com uma eloquência fria e calculista, descrevia os últimos momentos de Isabela com base nas evidências forenses, pintando um cenário de pânico e violência. A reação dos presentes, especialmente da família materna de Isabela, era de profundo pesar e indignação. A sociedade brasileira, que acompanhava cada passo do caso com avidez, via-se confrontada com a possibilidade de que um crime tão hediondo tivesse sido cometido por aqueles que deveriam proteger a criança. A cada revelação, a certeza de que algo terrível e premeditado havia acontecido se fortalecia, e a demanda por justiça se tornava um clamor nacional. O cenário da brutalidade estava montado, e a motivação, ainda que não totalmente explícita em palavras, parecia emergir da frieza das provas materiais e dos relatos de um relacionamento conturbado. O início do julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá marcou o ápice de uma saga judicial que paralisou o Brasil. A expectativa era palpável. A nação inteira, atenta aos desdobramentos através da mídia, aguardava por respostas e, acima de tudo, por justiça. O Tribunal do Júri, em São Paulo, tornou-se o palco de um drama que se desenrolaria por dias, com a acusação e a defesa travando uma batalha incansável por cada detalhe, cada palavra, na tentativa de convencer os 7 jurados populares. A acusação, liderada por promotores determinados, montou uma narrativa meticulosa. Apresentaram as provas periciais de forma didática, detalhando os vestígios de sangue no carro, as marcas de agressão no corpo de Isabela e, crucialmente, o fio de cabelo da menina encontrado na rede de proteção do apartamento. Cada evidência era conectada como peças de um quebra-cabeça macabro, culminando na tese de que Isabela foi agredida, asfixiada e, ainda viva, jogada da janela do 6º andar.
Testemunhos de peritos forenses, investigadores e até mesmo vizinhos foram chamados ao púlpito, reforçando a linha de que o casal agiu em conjunto, com Ana Carolina sendo a agressora inicial e Alexandre o executor do ato final. A emoção no tribunal era constante, principalmente quando os detalhes da perícia eram expostos, e a família materna de Isabela, presente em todas as sessões, reagia com dor visível. Por outro lado, a defesa de Alexandre e Ana Carolina buscou incansavelmente semear a dúvida razoável. Advogados experientes tentaram desqualificar as provas periciais, argumentando sobre a possível contaminação da cena do crime e a interpretação tendenciosa dos laudos. A estratégia era minar a credibilidade dos peritos e apresentar versões alternativas para cada evidência. Eles questionaram a ausência de impressões digitais de Alexandre na rede de proteção. Tentaram atribuir as lesões de Isabela a um possível atendimento de emergência ou à própria queda, e insistiram na falha da investigação em considerar outras hipóteses, como a de um terceiro agressor ou de um acidente doméstico. O foco da defesa era desconstruir a teoria da acusação, sugerindo que a pressa em condenar o casal levou a uma investigação falha e a conclusões precipitadas. As testemunhas-chave desempenharam um papel fundamental. O depoimento da mãe de Isabela, Ana Carolina Oliveira, foi carregado de emoção, descrevendo a filha e o impacto devastador da perda, mobilizando a empatia dos presentes. Peritos detalharam minuciosamente os achados forenses, enquanto investigadores relataram o passo a passo da apuração, defendendo a integridade da coleta de provas. A cada depoimento, a tensão no plenário aumentava, com a defesa e a acusação disputando a interpretação de cada palavra. Finalmente, após dias de intensos debates e a apresentação exaustiva de provas e argumentos, o julgamento se aproximava do seu desfecho. A expectativa pelo veredito era quase insuportável. A sociedade brasileira aguardava ansiosamente a decisão dos jurados, que representavam a voz da comunidade na busca por justiça. O clímax foi atingido no momento da leitura da sentença. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pela voz do juiz, proferindo as palavras que selariam o destino de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. A condenação de ambos por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, foi recebida com alívio por muitos e com a sensação de que, finalmente, a pequena Isabela teria a sua justiça. As penas impostas, 31 anos e 1 mês de prisão para Alexandre e 26 anos e 8 meses para Ana Carolina, marcaram o desfecho legal de um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira. A condenação de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá ecoou por todo o Brasil, trazendo à tona um misto de alívio e tristeza. Alívio pela justiça que parecia ter sido feita e tristeza pela crueldade que ceifou a vida de uma inocente. As sentenças, 31 anos e 1 mês para Alexandre e 26 anos e 8 meses para Ana Carolina, foram recebidas com uma sensação de encerramento para muitos, mas para a família materna de Isabela, a dor da perda permaneceria para sempre. A vida dos condenados se transformou radicalmente. Longe dos holofotes da mídia diária e da vida de classe média que levavam, Alexandre e Ana Carolina foram inseridos na dura realidade do sistema prisional brasileiro. As paredes das celas se tornaram o novo cenário para suas existências, um contraste brutal com o apartamento de luxo de onde Isabela foi lançada. Para a família Nardoni e Jatobá, a condenação trouxe consigo o estigma, a vergonha e a difícil tarefa de lidar com as consequências de atos que chocaram uma nação. A imagem pública de Alexandre e Ana Carolina foi irremediavelmente manchada e suas vidas se tornaram um testemunho sombrio da fragilidade humana e da capacidade para a crueldade. O caso Isabela Nardoni
transcendeu as fronteiras de um simples crime. Ele se tornou um divisor de águas na percepção da sociedade brasileira sobre a violência infantil. A brutalidade do ato, a inocência da vítima e o fato de os agressores serem os próprios pais abalaram profundamente a consciência coletiva. O clamor por justiça e a indignação popular impulsionaram discussões sobre a proteção de crianças e a responsabilidade parental. O caso acendeu um alerta, forçando a sociedade a olhar mais de perto para a realidade da violência doméstica e intrafamiliar, muitas vezes oculta atrás de portas fechadas. Uma das maiores lições extraídas deste trágico episódio foi a importância crucial da investigação detalhista. O detalhe ignorado, aquele fio de cabelo de Isabela na rede de proteção, foi a peça fundamental que desvendou a farsa e conduziu à verdade. Ele demonstrou que, por mais intrincado que seja um crime, a persistência e a acuidade da perícia podem trazer à luz os fatos mais ocultos. Esse caso se tornou um modelo para a criminologia, sublinhando que cada vestígio, por menor que seja, pode conter a chave para a justiça. A minúcia com que a cena do crime foi analisada, as contradições nos depoimentos que foram meticulosamente desmascaradas, tudo isso consolidou a ideia de que a verdade, por vezes, reside nos pormenores mais insuspeitos. Para Ana Carolina Oliveira, a mãe de Isabela, o veredito trouxe um certo alívio, mas não o fim do sofrimento. O luto pela filha amada é uma jornada contínua, uma dor que nunca se apaga por completo. No entanto, a condenação dos responsáveis permitiu que ela e sua família iniciassem um processo de busca por um novo sentido, um caminho para honrar a memória de Isabela e, quem sabe, encontrar alguma paz. A cada ano, o aniversário de Isabela e a data de sua morte são lembrados, não apenas como um dia de tristeza, mas também como um lembrete da luta por justiça e da importância de proteger todas as crianças. O caso Isabela Nardoni nos confronta com perguntas incômodas sobre a natureza da maldade humana, a responsabilidade e a incessante busca por justiça. Como pais, podem cometer tal atrocidade contra a própria filha? O que leva alguém a cruzar uma linha tão sombria? A história de Isabela nos convida a refletir sobre a complexidade das relações humanas, os abismos da alma e a necessidade premente de vigilância e amor para com os mais vulneráveis. Com o passar dos anos, o edifício onde tudo aconteceu permanece como um marco silencioso. As luzes acendem e apagam, a vida segue seu curso, mas a sombra da tragédia de Isabela Nardoni paira sobre ele, um lembrete eterno de uma vida interrompida e de um crime que jamais será esquecido. A memória de Isabela, a menina dos olhos brilhantes, persiste não apenas como um lamento, mas como um alerta, uma voz silenciosa que clama por um mundo onde nenhuma criança precise sofrer a violência que ela sofreu.